Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui para transmitirmos a mensagem do Evangelho a todos vocês nesse período de pandemia. Não sabemos quando vai parar essa quarentena. Enquanto isso não acontece, transmitiremos as mensagens online até que possamos nos reunir no templo e fazemos como normalmente fazíamos antes. E nesse período nós temos estudado o livro de Atos e visto a igreja caindo na graça do povo. E em cada capítulo de Atos, chegamos no capítulo 8, há um detalhe que chama a atenção de todos nós e que nos aponta para esse milagre, da igreja caindo na graça do povo. E nós começamos no capítulo 8 e vimos a história de um dos 7 diáconos eleitos, lá no capítulo 6, que foi convocado por Deus ou promovido por Deus a ser evangelista. E esse homem, o nome dele era Filipe, mais tarde sabemos que é o Filipe de Cesareia. E ele começa pregando em Samaria, as multidões se convertem ao Evangelho, aceitam a Cristo. Logo em seguida, ele tem um confronto com Simão, o mago, que também se converte, embora seja uma conversão falsa. Simão não continuou firme naquilo que ele dissera crer, Depois desviou-se. E em terceiro lugar, uma terceira mensagem de Filipe, nesse capítulo 8, é Filipe se encontrando com o eunuco, o mordomo-mor da rainha de Candace, da Etiópia. Mas antes de entrar no texto e nessa história maravilhosa hoje, queremos orar por você. Temos alguns pedidos elencados. Tem irmãos doentes, temos irmãos precisando de nossa ajuda, todos os sentidos. Nós estamos com um projeto muito maravilhoso, o Vem Pra Rua. É um projeto evangelístico promovido pelo jovem da nossa igreja e que carece das orações dos irmãos, da ajuda, donativos, gêneros alimentícios e também financeiro. Haja visto que agora o projeto chegou numa fase maravilhosa, que vai além de dar comida para as pessoas, estamos preocupados em também internar quem precisa de uma clínica para se recuperar dos vícios, das drogas. Então, vamos orar por esse projeto e também os irmãos colaborem, tá bom? Oremos nesse momento e pedindo a Deus que Ele nos ajude nesse projeto também. Eterno Pai, nós te agradecemos pela Tua graça derramada em nossas vidas, pelo Teu amor que tem nos alcançado e tem nos dado a salvação através de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque Você tem nos usado, Pai, nessa pandemia. Nós não sabemos quando vai terminar isso, mas confiamos, Pai, na Tua soberania, confiamos que o Senhor está no controle de tudo, Pai, e que se houve um tempo certo de começar essa pandemia, com certeza, há um tempo certo para terminar, porque Tu estás sobre todas as coisas, Pai. Te peço, Pai, que o Teu Espírito console outros irmãos, conforte outros irmãos, nesse sentido, Pai, de entenderem que o Senhor é o soberano, que o Senhor está sob o controle de tudo. Tudo está em Tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Pai eterno, pela maneira como Você tem conduzido Sua igreja nesses dias, Pai, tão difíceis. Vemos pessoas amigas partindo, vemos irmãos nossos em Cristo também partindo, Pai. Essa semana nós perdemos o pastor Romilson, lá em Natal. Perdemos o pastor Natanael Barreto, em Pernambuco, e a irmã Regina, em Tiradentes, Pai, e outros amigos que têm sido
tragados, Pai, por essa enfermidade. Clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor possa confortar a Tua igreja, mantê-la, Pai, no foco firme de que o Senhor está sobre todas as coisas. Pai eterno, quero lembrar ainda, Pai, nessa noite, Pai, do projeto Vem Pra Rua. Um projeto evangelístico, Pai, promovido pela nossa igreja, mas em especial por nossos jovens, Pai. Que além de oração, Pai, além de orarmos, possamos também fazer doações de gêneros alimentícios e também financeiramente, Pai, para que possamos auxiliar outras pessoas a saírem, Pai, das mazelas, Pai, do vício da droga, do álcool, Pai, de outras coisas mais. Te agradeço, Pai, pela iniciativa de cada jovem em estar à frente desse projeto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude cada dia mais. Obrigado, Pai eterno, pela porção da Tua palavra que será lida nesse momento. Que Teu Espírito, Pai, venha nos instruir mais uma vez acerca da mesma. Nós Te agradecemos por estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. O texto de hoje, a mensagem está concentrada nos versículos 26 a 40 de Atos, capítulo 8. E o texto fala assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando com essa mesma escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito que se crês de coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Essa história é a história da conversão de um homem etíope, um eunuco, de uma nação estrangeira, gentia, que subiu a Jerusalém para a adoração. Tudo isso acontece, irmãos, em cumprimento à palavra de Deus,
no Salmo 68, 31, o salmista fala que as nações estenderão as mãos para o Senhor, como pedindo socorro, como pedindo livramento. E Filipe, em obediência a essa ordem, ele não questiona, ele não contesta a determinação do anjo, né, para ele ir no caminho deserto. E eu me pergunto, né, quais seriam as chances que nós teríamos de evangelizar no local deserto? Seriam mínimas, né, a chance de encontrar alguém para ouvir o evangelho. Mas Filipe prontamente ele obedece a ordem do Espírito e não questiona. Senhor, o que é que eu vou achar no deserto? O texto fala que ele seguiu o caminho, né, de Jerusalém para Gaza, que estava deserta. E ele vai. E logo seguindo aquele trajeto, ele encontra este homem que era alguém, vamos dizer, no andar da passagem, era alguém que levaria para o seu país a conversão, a experiência que ele tinha tido ao encontrar-se com Jesus Cristo. Ele não questiona, né? Ele apenas se põe a caminho e vai. Quantas vezes nós questionamos a Deus? Quantas vezes começamos um projeto que já está no coração de Deus, ele fala, vai em frente, e nós perguntamos, Senhor, será que vai dar certo? Senhor, será que isso realmente é a tua vontade? Quando deveríamos prontamente obedecer à sua voz, à sua determinação, porque Deus tem um plano em tudo aquilo que Ele nos anuncia. Se Ele quer que façamos algo para a obra, façamos esse algo. Deixa os resultados por conta de Deus. Tá? Se tem na oração, o projeto vem para a rua. Nós não sabemos até onde Deus quer chegar com esse projeto. Nós já colhemos alguns frutos, alguns resultados positivos, mas até onde Deus quer que a gente vá nesse projeto? Até quando Deus quer que nós, até onde Ele quer que nós cheguemos na questão de revitalização da igreja no Jardim Ruth? Tá? O meu trabalho aí no Jardim Ruth é só fazer a vontade de Deus. E jamais questioná-lo, Senhor, por que isso, por que aquilo? Filipe não questiona Deus. Filipe não questiona o Espírito Santo. Ele apenas segue o caminho deserto, porque Deus tinha algo para mostrar a Filipe. Mas quem era esse homem? Primeiramente, vemos que ele era um etíope. O versículo 27 fala que e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope. Naquela época havia duas Etiópias, né? Havia a Etiópia do Egito e da Arábia. A referência aqui, com certeza, é a Etiópia do Egito, por ser mais longe, mas Deus tinha um projeto para aquele homem. Ele era uma pessoa excelente, né? Tanto no caráter como no seu cargo. Ele tinha uma posição muito elevada em seu país. Quando o texto fala eunuco, não quer dizer que ele era eunuco no seu corpo, né? Mas eunuco no seu cargo, eunuco no seu caráter. Assim era esse homem que tinha ido para Jerusalém adorar. Depois ele era um prosélito da religião judaica. Por que prosélito? Porque ele subiu do Egito ou da Etiópia, no Egito, para adorar em Jerusalém. Então algum conhecimento ele tinha daquela religião verdadeira, que hoje é o cristianismo que nós seguimos. Filipe, no versículo 28 a 31, vemos Filipe e aquele homem numa conversa bem reservada. Os versículos falam,
regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te ao carro. Bom, agora Filipe já sabia porque Deus mandou ele no caminho deserto. Olha só, irmãos. Ali ele encontra uma sinagoga, era o carro do eunuco, um local onde ele poderia pregar o evangelho, tá? Digamos assim, seria o templo hoje, né? Já tem um local onde você possa se abrigar do sol escaldante, descansar um pouquinho da carreira que ele deu até alcançar o carro, né? Vamos usar o carro do eunuco como se fosse a sinagoga. E tinha quem ouvisse o evangelho. Ele não ia pregar o vento, ele não ia pregar para as baratas, para os insetos do deserto. Já tinha uma alma ali sedenta, querendo ouvir o evangelho de Cristo. Percebe como Deus tem tudo já planejado, tudo bem orquestrado, tá? Se Filipe questiona Deus, por que ir para o deserto? Por que eu não vou para uma cidade, né, que tem muito mais pessoas? Ele não questiona, ele simplesmente segue a orientação do Espírito, e ali Deus já providencia tudo, uma sinagoga e alguém para ouvir, tá? O evangelho, que vai redundar na conversão daquela pessoa. E essa pessoa, com certeza, né, até onde se sabe, ele levou até a sua cidade, até o seu país, o conhecimento que ele tinha de Cristo. Tá? E outras pessoas se converteram, né, poderam se converter a Cristo através daquela pessoa que Deus mostrou para Filipe no caminho deserto. Tá? O versículo 29 fala que ele encontra o eunuco lendo uma passagem, e a passagem é Isaías capítulo 53, mas ali o texto só nos mostra 2 versículos daquele capítulo, o versículo 7 e o versículo 8 de Isaías. E naquela angústia, né, o eunuco pergunta a Filipe, né? O Filipe pergunta para o eunuco: você sabe o que está lendo? E o eunuco: como eu vou saber se ninguém me ensina? Ele já tinha alguma opinião definitiva, né, daquilo que ele estava falando, mas não entendia a leitura que ele estava fazendo. Necessário, né, Filipe parar, sentar no carro com ele e explicar. E isso nós vemos lá em Mateus capítulo 13, versículo 51, quando o Senhor explica, fala para as multidões, e ele fala: vocês entendem o que eu estou falando? Tá? É obrigação nossa, pregadores e pastores, não somente pregar, mas saber se as pessoas estão entendendo aquilo que estamos falando, aquilo que diz a palavra de Deus. Tem muitas coisas na Bíblia que nós temos que explicar, ou toda ela temos que explicar, até que as pessoas entendam qual é a mensagem do Evangelho. E esse eunuco, ele demonstrou tudo isso. Olha, como é que eu vou entender se não há quem nos ensine? Se não há quem me ensine o texto que eu estou lendo. E a aflição dele era a seguinte: de quem fala o texto? O profeta, ele fala de si mesmo ou de outra pessoa, ou de outro profeta? E Filipe para e ensina para ele, tá? Os versos 32 e 35. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante de do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Porque a sua vida é tirada da terra. Há algumas
curiosidade nesse texto de Isaías, tá? Que eu quero deixar para você bem claro. Primeiramente, Jesus Cristo ele foi morto injustamente. Não havia nenhum crime contra ele. Ele foi morto de maneira inocente. Ele não teve direito a um julgamento justo. Mesmo assim, o mataram. O texto fala que quem contará, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? O texto fala que, por enquanto, naquele momento, o Senhor Jesus Cristo foi tirado da terra. Foi morto, foi tirado da terra. E no hebraico a expressão, e quem contará a sua geração? Enquanto Cristo é tirado da terra, ele vive no céu eternamente. E quem é que pode contar a eternidade? Quem pode contar a eternidade? 1000 anos? 100.000 anos? Eternidade é eternidade. Então, Cristo, hoje, ele vive eternamente ao lado do Pai. Ele vive também em nossos corações, ele não está morto. Então, essas questões teriam que ser explicadas para aquele eunuco. Ele não sabia, ele estava lendo, mas não sabia, quem é esse cara? Quem foi que foi morto injustamente? Tá? E Filipe para e ensina para ele essas questões, né, a respeito do Messias. Não o Messias de Brasília, né, mas o Messias ungido de Deus, o único Messias. Esse foi retirado da terra, esse foi morto injustamente, esse foi crucificado para pagar os nossos pecados. Esse é o verdadeiro Messias que o eunuco precisava entender de quem estava lendo, e é o verdadeiro Messias que nós precisamos crer aqui no Brasil, que é o único capaz de fazer milagres em nossas vidas. Quanto tempo vai durar a sua geração? Felizmente, né, nós não podemos contar quantos anos vai durar essa eternidade. Eu só sei que é uma vida eterna e quando nós morrermos, viveremos com Cristo para sempre. A expressão, né, no versículo 33, e quem contará a sua geração, porque a sua vida foi tirada da terra. Esse Cristo é o mesmo Cristo que Paulo pregou aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Ele fala, a nossa pregação está baseada num Cristo, num Jesus Cristo. E esse Cristo, o crucificado, não era qualquer Messias, não era qualquer Cristo, mas o que foi crucificado pelos nossos pecados. Não era um filósofo qualquer, não era qualquer um, era o Cristo crucificado que Paulo pregava. E é esse Cristo crucificado que nós pregamos hoje, que traz vida eterna a todo aquele que nele crê. Prosseguindo a narrativa de Lucas, versos 36 a 38, 34 até o 38, ele fala, e respondendo eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando com essa mesma escritura que o eunuco estava lendo, anunciou a Jesus. E indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito que crês de todo o teu coração. E respondendo ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Algumas coisas me chamam a atenção nessa resposta do eunuco. Primeiramente, quando o Senhor pergunta aos discípulos o que o povo diz quem eu sou, eles começam a divagar. Olha, uns falam que é o Elias,
Jeremias, Isaías ou qualquer outro dos profetas. Então o Senhor Jesus se vira para os discípulos e pergunta: e vocês, o que você diz que eu sou? E Pedro, sempre o Pedro, né, que aparece nesses capítulos de Atos também, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mais ou menos nessa toada, o eunuco fala: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ainda cabe uma comparação entre o eunuco e Simão, o mago. Simão creu aparentemente em Cristo. Depois largou a fé. A conversão era tão falsa que ele quis comprar o próprio dom do Espírito Santo. E aqui vemos o eunuco categoricamente dizendo: olha, eu creio que ele é o Filho de Deus. Que declaração, né? Teologicamente perfeita, né? Biblicamente nos padrões de Deus. Tu és o Cristo, o Deus, o Filho de Deus. Tá? Então não foi necessário uma resposta muito elaborada, cheio de comentários daqui e de lá. Ele foi taxativo. Olha, eu creio que ele é o Cristo. Eu creio que Jesus é Cristo, o Filho de Deus. Então não havia mais como Filipe voltar atrás e dizer assim: olha, não dá para te batizar. Diante dessa tua conclusão aí, dessa tua resposta, a única saída que eu tenho é batizar você. E ele foi batizado, e como falamos no decorrer da mensagem, aquele homem foi o porta-voz dessas maravilhas de Cristo à sua nação. Tá? Levou aos seus compatriotas, né, a mensagem do Evangelho. E voltando um pouquinho para o Antigo Testamento, nós percebemos que lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, o Senhor mesmo que determina o povo a falar dessa palavra às pessoas, andando, deitado com o seu filho na hora que está comendo, ou jantando, ou dormindo, né? Então não há tempo certo, né? Determinado, assim, eu vou ter que falar da mensagem de Cristo somente onde tiver muita gente, onde tiver todos aqueles benefícios, né, que nós temos hoje, né, microfones, violões. Não. A mensagem de Cristo tem que ser pregada aonde Ele quer que seja pregada. No deserto, onde a nossa mente pode pensar assim: mas quem vai estar no deserto para escutar a gente? É lá que Deus quer que nós preguemos o Evangelho. Tá? Voltando ao projeto Vem Pra Rua, o que fazer lá na Estação Goianazes, Cidade Tiradentes e outros locais onde só tem pessoas que são mendigas? Elas carecem do alimento físico e do alimento espiritual. Assim como esse eunuco, há várias pessoas nesse meio que não sabem nem por que nós estamos levando para eles marmitas toda semana. Mas é necessário que nós expliquemos que fazemos aquilo porque Deus quer que nós façamos aquilo. Muito em breve nós entraremos também com mensagens nesses encontros que eles estão tendo nessas entregas de marmitas. Tá? Então o eunuco, ele é categórico: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe ordena que parasse o carro, ambos desceram e Filipe batiza aquele homem. E depois desse episódio, versos 38 a 40, Filipe, ele é arrebatado pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor, e ele é encontrado somente em Azoto. Não é isso? Azoto é a mesma coisa de Asdod, uma cidade antiga dos filisteus. E tempos depois, no capítulo 21, versículo 8, encontramos esse mesmo Filipe em Cesareia. Tanto é que a cidade é chamada de Cesareia de Filipe.
E ali, Paulo, com a sua comitiva, né, se hospeda na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7, que foram eleitos lá em Atos capítulo 6. E ali, irmãos, ele encontra 4 filhas de Filipe. E as 4 filhas dele eram profetisas. Eram profetisas. Tá? Ou seja, o ministério do pai delas, né, foi tão profundo que acabou contagiando toda a sua família. Atos 21, versículo 8 fala sobre isso. As 4 filhas dela, de Filipe, eram profetisas. Como recompensa pela sua obediência a Deus, Filipe recebe uma moradia e a cidade é conhecida como Cesareia de Filipe. O evangelista, um dos 7 que foram eleitos diáconos. O eunuco prossegue seu caminho, porque negócios importantes o aguardavam em seu país. Lembram que ele era o responsável pelo tesouro da rainha de Candace. Tá? Então ele se converteu, mas não ficou parado. Bom, eu estou convertido, vou largar meu emprego. Não. Tá? Negócios me esperam lá na Etiópia. E enquanto eu trato dos meus negócios físicos, né, ou materiais, eu vou pregando o evangelho a outras pessoas que vão chegar até a minha pessoa. Então, vejam bem, começamos com o anjo orientando Filipe a tomar um caminho deserto, porque alguma coisa Deus tinha para Filipe. E ele vai, como o anjo falou, e de cara ele encontra uma sinagoga, o carro do eunuco. Sobe no carro e aí ele começa a explicar a passagem ao eunuco. Tinha uma pessoa a ser evangelizada e se converteu ao evangelho. Tá? Alguém já falou que toda a sua nação conheceu a Cristo através da conversão daquele eunuco, da experiência que ele teve com Filipe. Tá? E continuou seu serviço. E Filipe, como recompensa, como dissemos, ele ganha de Deus uma moradia, uma cidade, para poder acolher outras pessoas. Quando Deus nos mandar fazer alguma coisa, irmãos, não questionemos a Deus. Não vamos contestar. Olha, Senhor, não é bem isso que eu quero. Tá? Eu sei que é tua obra, mas eu não quero bem isso aqui, porque eu não vejo onde isso vai chegar. Esse pensamento está habitando na mente de alguém que não tem nenhuma noção do que está na vontade, no centro da vontade de Deus. Filipe estava, e ele não questiona, ele não contesta. Apesar da ordem ser um pouco absurda, como é que pode isso acontecer? Mas o Senhor quer que eu vá pelo deserto, eu vou pelo deserto. E foi, e olha só o que ele trouxe para a igreja. A igreja jamais deve questionar. A igreja tem que fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Só isso. Deixa os resultados por conta de Deus. Ele vai na frente, endireitando nosso caminho. Tá? A Bíblia fala que ele vai na frente, endireitando nossos caminhos, para que não tropecemos em nenhuma coisa. Cremos assim, irmãos? Se cremos assim, amém. Deus nos abençoe. Que nessa pandemia ou depois dessa pandemia nós possamos revigorar essa questão em nossos corações. Senhor, eu não vou questionar a tua ordem, tá? Meu coração fala que é absurdo. É difícil fazer isso. Não tem lógica. Mas o Senhor é um Deus assim. Usa as coisas loucas para enganar as que são alguma coisa. E estamos aqui para fazer sua vontade. Hajamos como Filipe agiu. Façamos a vontade de Deus como Filipe fez. Deus nos abençoe
ricamente, tá? E até a próxima, tá? Cremos que seja o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Vamos orar mais uma vez, encerrando essa parte. E peço aos irmãos que orem também em casa pelo projeto que nós vamos sair hoje de novo para entregar os mamitas, tá? Que Deus possa nos abençoar ricamente, tá bom? Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra que foi aberta e lida. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo exemplo de obediência de Filipe. Uma ordem, Pai, que humanamente seria questionada por qualquer um de nós. Seria contestada por qualquer um de nós. O que é que vamos achar no deserto? O que vamos achar num lugar tão inóspito, Pai, como o deserto? Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor tem um plano em nossas vidas, Pai. Que jamais questionemos, Pai, tua palavra, a tua ordem, a tua determinação. Que tenhamos ouvidos educados para entender a tua ordem e seguir, Pai, o caminho que o Senhor tem projetado para nós. Pai eterno, nessa pandemia, Pai, toma a tua igreja em tuas mãos. Faça ela reconhecer, Pai, que tu és soberano e que tu estás sobre todas as coisas, Pai. Pai eterno, te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos por esse dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.